é que as pessoas que vinham para cá tentar a vida, vinham com a ilusão que iam ganhar dinheiro e melhorar de vida. Então essa aqui é a casa, né, entre aspas, dos seringueiros. E quando chegavam aqui, que eles perceberam que era uma armadilha, isso era realmente uma escravidão. Tanto que a expectativa de vida deles aqui era de uns 3 anos, mais ou menos. E pior de tudo ainda, depois que tu morria, tu era enterrado assim como uma vala comum. Olá, estamos aqui na Marina do Davi, um dos portos aqui em Manaus. E que a gente pega o barco até o Museu do Seringal. É um museu novo que fizeram, que só dá para chegar lá pelo rio. Então a gente pega um barco aqui na Marina e vai até lá. É lá, vou contar uma história para vocês. Eu poderia contar aqui, né? Mas é melhor contar lá, que dá para ter uma noção de um tipo de escravidão, né? Entre aspas, que acontecia naquela época da seringa aqui, no período da borracha. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo aí. Então aqui, depois de 50 minutos, chegamos ao Museu do Seringal. Museu Seringal Vila Paraíso. Antes de mais nada aqui, ó. Esse é um cenário, não tinha um seringal aqui, tá? Esse é um cenário que fizeram para um filme chamado A Selva, de 2001. E depois o governo pegou, né, esse espaço para fazer então esse museu. Então aqui não era um seringal aqui. É uma representação, né, daquela época. Então essa é a casa do coronel seringalista. Objetos, artefatos caseiros de primeira na época. Mesa de jantar, tudo do bom de melhor que tinha naquele período. É uma casa assim de alguém que tem dinheiro, que tinha dinheiro na final do século XIX, né, 1890 mais ou menos. Então essa representação do que seria uma casa típica de um seringalista. Então essa aqui é a casa de aviamento. Aqui vende tudo o que eles precisavam fazer para usar na floresta. Querosene, coisas para transportar borracha. Vende tudo aqui, ferro, arma, lâmpadas, querosene, de tudo aqui mesmo. Tem isso aqui, né, que eles colocam na cabeça, que eles trabalhavam à noite, então eles tinham que botar uma lanterna assim, para eles terem as 2 mãos livres para trabalhar, para manuseio. Ferramentas, tudo que eles precisavam usar, eles compravam aqui. Então eles vendiam a borracha e o dinheiro nem ficava, já vinha para comprar essas coisas. Então aqui ficava anotadas as dívidas de cada seringueiro, quanto que precisava pagar. E nunca acabava a conta, sempre vendia a borracha, ganhava uns troquinhos e a gente ia comprar mais coisas. Era feito um esquema para o cara nunca se livrar de pagar. Essa aqui é a balança, né? A balança que era sempre adulterada. Adulterada, né? Para menos, né? Então praticamente ninguém aqui conseguiu fazer dinheiro. Só ficava devendo. É, imagino. Escravidão moderna, então. Pós-Lei Áurea. Tá, essa aqui é borracha legítima, é isso? Legítima. Tá. Entendi. Não recebeu nada. Aí eles começaram a adulterar, colocavam pedra, Pedra pra... colocavam latas de conserva. Aí os próprios seringueiros deram um jeito de enganar o padrão aí, depois. Chegar para a Europa, aí começaram, quando na hora de fazer a cortagem, as máquinas começaram a quebrar por conta dessas coisas tudo, né? Então essa casa do aviamento, que seria... como exemplificar como era uma escravidão disfarçada, né? Teoricamente, os seringueiros ganharam dinheiro e compravam coisas. É normal, uma empresa tu recebe por o que tu vende, tem que comprar artefatos para continuar tocando o negócio. Só que ali era um jeito que o esquema que era feito não tinha, era impossível o seringueiro sair livre daqui. Que ele vinha de outra cidade, outra região para cá, tentar a vida
nessa ilusão, né, que dava certo o ser seringueiro na época da borracha, ou época de ouro da borracha. Só que um esquema que era feito, pagava um pouco pela borracha, ainda era adulterada a balança, né? E os produtos eram caros, para tudo que ele manter, querosene, o negócio de cortar a seringa, né? Tudo era, sempre precisava comprar coisas novas, então nunca sobrava dinheiro pro seringueiro. Trilha das seringueiras, ó, então era de madrugada, tá? Que eles iam, eu colocava aquilo que eu mostrei antes na cabeça, para ter as duas mãos livres para trabalhar. Aqui é uma seringueira, então. É pena que eu não tenho algo para cortar, para mostrar, mas já deve ter visto a imagem, né, na TV, em algum outro lugar. Então, vou fazer um corte assim, transversal. Ó, aqui dá para ver que tem um pouquinho aqui, ó. Tem um pouquinho. Fazia um corte e saía, então, o látex que fazia a borracha. Por que eles iam de madrugada? Tem duas explicações. Uma era que, como pela fotossíntese, né, pela a seiva, né, o látex subia por cima do caule, do tronco, então tinha mais para tirar. E a outra também, que como era mais frio de madrugada, assim, de noite, então quando cortava, saía mais líquido, né? Por causa que quanto mais quente, mais rápido o látex se solidifica. Então por isso que precisava ser de noite, para o líquido que eles tirar não ficar duro e já se aproveitar mais fácil. Agora comparar, né, a casa que a gente viu antes do seringalista, do coronel, comparar com a casa dos seringueiros. Então essa aqui é a casa, né, entre aspas, dos seringueiros. Só um pouco levantado assim, por causa dos bichos à noite. Vamos ver o que tem ali em cima. É panela, frigideira, sim, coisinhas simples, artefatos simples que eles usavam. Aqui não tem cama, devia ter alguma coisa assim para azeitar, talvez feita de folhas, não sei. Eles deviam ser mais baixos que eu, porque eu já bato a cabeça aqui em cima, não passo. Enfim, essa era a vida dos seringueiros. Ó, casa do capataz, simplicidade de sua casa, mais confortável que a do seringueiro. Então aqui, casa do cara que cuidava dos seringueiros, né? Ele era o patrão, mandava nele, ele mandava nos outros, fiscalizava o trabalho deles, etc. Dá pra ver que tem paredes, né? Digamos assim, mas é outro nível, né? Claro que é simples, mas é outro nível de residência. Se nas fazendas, né, de café, assim, algodão, né, que tinha escravos, tinha que ter um capataz cuidando. Então era a mesma coisa, tinha que ter alguém cuidando dos trabalhadores. Então mais um elo que reafirma que aqui era um tipo de escravidão mesmo. Mas a pior parte está explicada nesse espaço aqui. Vou mostrar para vocês. Tapire de defumação da borracha. Coagulava o leite da seringueira para formar arpelas, que são o resultado. Então era aqui que eles faziam com o látex da borracha, que acabava, depois de muito trabalho, virando isso aqui. Olha só, isso aqui era um forno, ó. Forno, né, que aqui usava lenha para esquentar, e aqui ficava então o látex. Eles botavam um pouquinho assim, né, do leite e giravam, e cada vez que ia esquentando, saía a água, né, do látex e ficava só a parte da borracha mesmo. Então, olha, eles sentavam aqui, pegavam esse troço aqui assim e jogavam em cima da borracha que estavam fazendo, né? Ficavam aqui girando horas e horas e horas e horas e horas. Ou dias, né? Depois vou perguntar quanto tempo que demorava para fazer um borrachão daqueles. Eu tô com um calor enorme aqui, isso que já é umas 2:30 da tarde, então não tá no auge do calor, mas embaixo daqui é bem quente. Imagina o calor que fazia, né, com o forno ali. Então imagina só a situação deles. Agora, que tipo de fumaça vinha, né? Imagina o nível de toxicidade que eles inalavam aqui de uma borracha de pneu, praticamente pegando fogo, assim, fumaça preta vindo na cara. Quem já leu coisa da escravidão sabe que eram poucos escravos que chegavam a viver assim muitos e muitos anos, né? Era uma rotina de vida muito difícil, então eles morriam logo.
E aqui não era diferente, aqui era bem grave, porque imagina, já sempre ou escuta dizer, né, que não pode respirar fumaça de pneu, quando queima algum pneu assim, sabe, aquela fumaça preta na cara que faz mal, né? Imagina todo dia tu inalar isso aí. Que tipo de doenças que eles tinham, né? Talvez um tipo de câncer ou... Enfim, não faço nem ideia do que podia vir respirando todo dia esse tipo de fumaça da borracha. Tanto que a expectativa de vida deles aqui era de uns 3 anos, mais ou menos. Então imagina só. Eles vinham lá de longe, imagina, alguém fala que tu vai fazer dinheiro lá indo para Manaus, ou indo para Amazonas, que tu vai trabalhar na seringa, tu vai tirar, fazer tua borracha, vai vender, tu vai ficar rico. Eles vinham com essa ilusão, chegavam aqui, viam que não era bem assim, trabalhavam para pagar as coisas, nunca pagavam a conta, e depois de 3 anos morria de doença que tu pegou ali na defumação da borracha. É o pneu, é tipo igual um pneu assim, não sei se dá pra... pelo som, não tem como saber, mas é como se pegasse um pneu assim, mesmo tipo de sensação assim, quando pegar encosta num pneu de um carro assim, vai afundando um pouquinho, é essa borracha que eles faziam aqui. E pior de tudo ainda, depois que tu morria, tu era enterrado assim como uma vala comum, meio que sem muito alarde, no meio da floresta, um cemitério aqui para os seringueiros. Que cemitérios são Floriano. Eu não sei daí se existiu com esse nome ou é só um exemplo, mas tá aqui. A exemplificação das cruzes, dos túmulos. Então, o cemitério do Seringal. Apenas seringueiros e funcionários sem prestígio enterrados aqui. Seringalista, né? Óbvio. Os familiares eram levados para Manaus para ser sepultados com dignidade. Aqui, casa de farinha. A farinha de mandioca, principal alimento. Então, além de tudo, eles tinham que fazer a sua farinha, né? Então, praticamente se alimentavam pouco, né? Uma alimentação pobre para eles. E outra parte dessa história da borracha em Manaus, que teve seu auge, né? Então, muitas coisas da cidade de Manaus, tu vê uns prédios bonitos, ricos, foi por causa da borracha. Só que o porém, isso eu já expliquei no vídeo de Manaus que eu fiz, o porém disso é que a maioria dos seringalistas eram estrangeiros, tipo alemão, inglês, americano. Então, quando passou o auge aqui, o cara pegava o dinheiro, sua família, e se mandava pro país dele. Não ficaram em Manaus. Então, imagina só. Quem ficou em Manaus é quem tentou a vida de seringueiro, ou, enfim, outras pessoas ao redor. Então, acabou que em Manaus atraiu muita gente por causa da borracha, mas depois, quando o dinheiro saiu, né? Não ficou em Manaus. Por isso, por muito tempo, Manaus ficou uma cidade bem pobre. Então, eu espero que eu tenha passado bem como é que foi a história, né? Explicação meio rápida, meio simples, para deixar o vídeo curto, mas, enfim, é uma história triste aqui dos seringueiros aqui da Amazônia. Eu sabia que não era fácil, eu já tinha visto uma coisa e outra por aí, mas vindo aqui tu percebe bem, né, como era uma vida difícil, era realmente uma escravidão. Então, e tem até uma parte macabra, né, dessa escravidão, é que as pessoas que vinham para cá tentar a vida, vinham com a ilusão que iam ganhar dinheiro e melhorar de vida, e acabou que em pouco tempo morriam sem nada e ainda devendo, né? Que era um esquema que não tinha como o cara sair daqui com dinheiro. Eu pedi pra mulher, assim, disse que ninguém fez dinheiro aqui. Todo mundo que veio pra cá tentar a vida de seringueiro morreu sem levar nada. Outra coisa que ele me explicou ali é que a maioria do que veio pra cá era nordestino. O que acontece? Os barões da borracha faziam uma propaganda que aqui era fácil enriquecer, então trouxe o povo de lá pra cá, até pagava a viagem deles. Então o barão até pagava a viagem deles até o Nordeste, né, principalmente até aqui. E quando chegavam aqui, que eles perceberam que era uma armadilha e que a viagem de volta, né, eles tinham que pagar pelo trabalho deles com a borracha. Então isso exemplifica mais um dos elos, né, que exemplifica como era uma escravidão mesmo. O cara chegava aqui achando que ia se dar bem, que ia fazer dinheiro trabalhando e nunca sair daqui. Era uma prisão de fato, né? Então eu já fico com o convite para ver o vídeo que eu fiz de Manaus. Eu fiz um vídeo de Manaus, da cidade dela, bem histórico, bem bacana, ficou muito bom.
Então já fica o convite para vocês ver o vídeo de Manaus. Fica complementando então a história da cidade com a história do seringueiro, que elas estão, né, interligadas. Vou deixar aqui no link da descrição. Bom, então aqui no Museu do Seringal, ele funciona de quinta até terça, né? Ele só fecha às quartas-feiras e o valor é R$20. E pega ali o barco, você vai pegar ali em Ponta Negra, né, que eu mostrei, Marina do Davi, e R$21 daí cada trecho. Paga na ida, paga na volta R$21 e mais R$20 aqui do ingresso. Então deu R$20 a entrada, mais 21 cada trecho. Agosto de 2025 deu R$62. Então, por exemplo, tem um passeio, tipo dessas agências de turismo, que cobra tipo R$250 para levar do porto daqui, tudo certinho, embarcação privada, isso é bem mais caro. Então a vantagem é, pensa, ir aqui de manhã, nesse museu, e como ele volta até a Ponta Negra, talvez tu tá no centro, tu tá em Ponta Negra mais fácil ainda, né? Já só pega o barco. E está no centro, então já faz as duas coisas no mesmo dia. Vem para cá de manhã, ou até meio-dia assim, aí tu volta, quando chega em Ponta Negra fica à tarde lá. Essa seria a melhor opção. Então, fora isso, aqui também é um lugar bonito de natureza. Vai ver as árvores ali no meio do rio, né? Que às vezes fica baixo. Agora estamos no período acabando o período de alta. Então, começando a esvaziar, tu vê as árvores embaixo ali. Então é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, que tem vários vídeos legais aí. Esse foi um vídeo mais de história, né, contando algum acontecimento. O foco do meu canal é mais de viagens, pontos turísticos, mas volta e meia eu vou fazer um vídeo assim, mais informativo. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, comenta aqui, que me ajuda a ter essa noção que vocês gostam de que eu faça vídeos assim, contando a história de um lugar. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Valeu por ter assistido. Abraço.